Oi para todos, eu sou o André do 7 Atelier e a gente vai iniciar aqui agora o passo a passo dessa bolsa sacola, que é muito fácil de fazer e fica bem legal, muito bacana. Eu fiz com tecido tricoline, mas vocês podem fazer com o tecido que vocês quiserem, de preferência tecido 100% algodão. Eu usei também o corino e alguns acessórios de metais para dar um tchan a mais na nossa bolsa. Tá aí. E eu espero que vocês gostem do passo a passo, que eu achei que é uma bolsa muito fácil. E qualquer dúvida, vocês podem tirar comigo na minha página 7 Atelier do Facebook. Então vamos iniciar aí o processo dessa bolsa. Da bolsa, uma das partes dela. O que nós vamos fazer? Eu recortei os moldes já no tamanho, vou encaminhar para vocês. Ele, no caso, eles vão assim, dobrado ao meio para caber. Depois, quando vocês forem recortar o tecido, vai dobrar ele ao meio para ficar assim. Depois, quando a gente abrir, ficar no tamanho real da peça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar duas partes dessa para a lateral da frente e a de trás, e duas dessa retangular, que o total dela é 41 centímetros por 15. Essa outra aqui, ela é de 23 por 41. E vai ter esse recorte na lateral que é para fazer o fundo da bolsa. Fazendo isso, a gente vai fazer a costura, emendar eles, os dois aqui. Esse, a parte de cima e a parte de baixo. A gente vai juntar, depois a gente vai abrir a costura com o ferro e vai pregar na manta estruturada, que aqui eu estou usando o forrobel. Fazendo isso, a gente vai fazer o quilt. Você pode fazer quilt livre, da forma que vocês quiserem. Aqui eu fiz ele quadrado mesmo, costura reta, que formou os quadradinhos. Achei que fica bem legal esse modelo. Para o fundo da bolsa, a gente também tá mandando um molde para vocês. O molde também vai dobrado, também para caber numa folha A4. Depois de pronto vai ficar nesse tamanho com essas pontas. E a gente vai colocar também o forrobel no fundo. E depois, assim como as laterais, a gente vai fazer o quilting também nelas, para firmar a bolsa, para ela ficar mais firme e também ficar mais bonita. Para as alças dessa bolsa, a gente vai recortar. Aqui eu estou fazendo com corino, mas você pode fazer também com tecido. No corino, que é um tecido bem macio. As máquinas, pelo menos aqui é a minha, essas máquinas mais novas não tem dificuldade para costurar eles. E a gente vai recortar eles, vai costurar, vai deixar aqui uma margem. Quando a gente for iniciar, vai deixar uma margem de 6 centímetros, para depois a gente fazer essa dobra aqui no tecido e fazer esse acabamentozinho aqui. Que aqui é onde eu vou colocar. Para quem tem a máquina de pressão, pode colocar, pregar ele até com ilhós, que vai ficar bonito. Dá um acabamento mais fino na bolsa. O recorte inicial dele, antes de fazer as costuras, vai cortar com 6,5 de largura por 50 centímetros de comprimento para cada alça. No caso, vamos cortar duas de 50 por 6,5 de largura centímetros. Para quê? Para depois a gente colocar uma mangueirinha. Uma mangueira de 1/4, que a gente vai enfiar ela aqui pela lateral, para que fique a estrutura da bolsa, da alça da bolsa, mais firme e também dá um acabamento bem mais bonito. Nas bolsas fica uma coisa mais profissional. Ele fica redondinho, fica bem firme também. Então vai dar assim um acabamento bem melhor na sua bolsa. Enfilar toda a peça
antes de iniciar o fechamento da bolsa, até mesmo para facilitar e dar um acabamento melhor a nossa peça. Outra coisa também, quando a gente for fazer a costura no corino, a gente pode usar aquele pezinho usado para fazer o quilting, aquele que é o de transporte duplo, porque o corino ele prega muito na máquina, então aí não fica um acabamento legal. E fazendo com o pezinho de quilting reto, o acabamento da costura vai ficar bem legal, porque não vai ficar colando na máquina. O que nós vamos fazer? Nós vamos recortar uma parte do corino, uma parte do forro e a outra parte do forrobel. Recortando essas peças, nós vamos colocar o forro e o corino direito com direito, e por fora, na parte do forro, a gente vai colocar o forrobel e fazer toda a costura em volta, para depois fazer a vira. Para virar e ficar com um canto perfeito, nós vamos dar um pique nos 3 cantos das viras da lapela. Logo após, a gente vai virar. É um pouquinho duro por causa do corino. Viramos aqui. A gente pega uma tesoura para ficar com os cantos perfeitos. Dessa forma. Pronto. Agora aqui é só a gente ajeitar. Fazendo isso, o que a gente vai fazer? A gente vai prespontar a peça aqui toda na lateral, deixando a margem de costura com a lateral do pezinho da máquina ou a medida que você quiser. Antes de fazer a montagem dela, eu já coloquei o imã, uma parte aqui do botão de imã, para facilitar, para ficar com acabamento sem ficar aparecendo do outro lado. Agora eu vou prespontar para vocês verem como é que fica. Aqui eu já prespontei, fiz um acabamento aqui com um zigue-zague para firmar, para depois, quando eu for fazer a vira aqui para pregar na bolsa. O imã já está aqui. O presponto ficou um pouco mais largo que o pezinho, achei que ficava mais bonito. E agora eu vou pregar ele na bolsa também, agorinha. Bom, meninas, aqui todo o quilt da parte da frente e da parte de trás da bolsa já está pronto. A gente vai pegar agora essa lapela, nós vamos pregar ela aqui no meio, a gente vai fazer um pique pra gente achar o centro da parte de cima dessa bolsa, pra ficar marcado também. Fazendo isso, o que a gente vai fazer? Essa vai ser as costas da bolsa. Nas costas da bolsa que a gente vai pregar essa lapela. Pregando a lapela aqui, a gente vai pegar o meio certinho dela. E nós vamos colocar 5 centímetros abaixo. Na verdade, pode ser até um pouco menos.
Vamos ver aqui. A gente pode colocar 4 centímetros abaixo. Eu vou alfinetar aqui para não sair do lugar. Feito isso, a gente vai passar uma costura com margem de 1 centímetro aqui, fazendo um retrocesso no início e no final, para depois a gente virar a lapela e fazer o presponto dela. Na parte da frente da bolsa, nós vamos colocar, antes de fazer o fechamento dela todo, nós vamos colocar aqui o ímã da bolsa e a distância dela para baixo aqui, também no centro, a gente vai colocar 7 centímetros. Para baixo aqui, a gente coloca aquele botão imantado. Bom, meninas, aqui todo o quilt da parte da frente e da parte de trás da bolsa já está pronto. A gente vai pegar agora essa lapela, nós vamos pregar ela aqui no meio, a gente vai fazer um pique pra gente achar o centro da parte de cima dessa bolsa, para ficar marcado também. Fazendo isso, o que a gente vai fazer? Essa vai ser as costas da bolsa. Nas costas da bolsa que a gente vai pregar essa lapela. Pregando a lapela aqui, a gente vai pegar o meio certinho dela e nós vamos colocar 5 centímetros abaixo. Na verdade, pode ser até um pouco menos. Vamos ver aqui. A gente pode colocar 4 centímetros abaixo. Eu vou alfinetar aqui para não sair do lugar. Feito isso, a gente vai passar uma costura com margem de 1 centímetro aqui, fazendo um retrocesso no início e no final, para depois a gente virar a lapela e fazer o presponto dela. Na parte da frente da bolsa, nós vamos colocar, antes de fazer o fechamento dela todo, nós vamos colocar aqui o ímã da bolsa e a distância dela para baixo aqui, também no centro, a gente vai colocar 7 centímetros. Para baixo aqui, a gente coloca aquele botão imantado. O outro lado aqui do fecho, na verdade do ímã, a gente também vai dividir no meio. Essa é a parte da frente da bolsa. Nós vamos dar um pique para marcar o meio. E na verdade, em vez da gente colocar 7 centímetros para baixo, a gente vai colocar somente 4 centímetros e meio. Para colocar ele, a gente vai usar aquele abridor de casa, essa peça aqui, e nós vamos fazer um pequeno furinho para poder passar aqui essa parte aqui dele, para ficar bem preso antes de colocar o furo da bolsa.
Prontinho. Agora a gente vai fazer o fechamento dessa peça, o direito com direito. E a gente vai começar também pelo fundo dela, igual a gente fez o forro. Só que aqui a gente não vai deixar abertura nenhuma, a gente vai fechar todo. A gente começa por um lado, vamos alfinetar. Aqui. Feito isso, a gente vai repetir, vai passar a costura aqui em toda a volta, fazer o retrocesso no final. E a gente vai repetir esse mesmo passo aqui do outro lado. Após feito isso, a gente vai fazer o fechamento aqui da bolsa, nas laterais. A gente fazer o fechamento da bolsa, das laterais, conforme o fundo, nós vamos colocar a alça da bolsa para facilitar. O que a gente vai fazer? De uma lateral a outra, nós vamos colocar uma distância de 9 centímetros e a altura dela aqui, nós vamos colocar com 7. 8 por 7, aqui contando dessa parte. Do mesmo jeito o outro lado, que vai ficar também com 8 por 7 de altura. Para quem não tem a máquina de pregar ilhós, pode também pregar na máquina mesmo, costurando. Costura aqui toda em volta aqui, aí, para ficar bem fixo. E pode até fazer um X aqui também na máquina. Aqui eu já coloquei a minha mangueirinha por dentro da alça, que fica muito legal, vale a pena fazer. Essa mangueirinha a gente encontra em ferragista. É uma mangueirinha, se eu não me engano, ela é de... Deixa eu ver aqui. Ela dá 1 centímetro, 10 milímetros de largura. E, se eu não me engano, ela é a 5,16 de largura. E aí agora eu vou pregar. Bolsa. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse molde da frente, a parte de baixo, e nós vamos aumentar aqui 13 centímetros a mais, que é por causa daquela outra parte da decoração da lateral da bolsa. E como por dentro dela não vai ter aí o recorte, então a gente aumenta 13 centímetros e meio. E para fazer a montagem, antes de fazer a montagem, a gente vai pregar um bolso interno também para ficar melhor a bolsa. Interna da bolsa, o que acontece? Eu cortei, eu preguei um bolso nela, que ele ficou com, deixa eu ver aqui, com 17 por 12, e a altura de cima para baixo ficou com 10. O que vocês vão fazer? A gente vai aumentar para cada lado aqui, antes de pregar esse bolso, para a margem de costura, para a gente passar ele antes. Nós vamos colocar ele, vamos cortar com 20, para ficar uma margem de costura de 1 centímetro para cada lado. E aqui, para a gente fazer essa parte, como ele ficou com 12, nós vamos cortar com 20 e 24, para depois a gente virar ele pelo avesso e ele ficar com esse acabamento interno também. E logo após isso a gente passa, faz o arremate, o retrocesso no início e no final, para que depois ele não se solte. Feito isso, para fazer o fechamento da parte interna da bolsa, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar o fundo dela, a outra parte, a outra lateral também. Nós vamos pegar, nós vamos começar o fechamento pelo fundo dela. O que nós vamos fazer? A gente vai acertar aqui a lateral. Nós vamos começar por aqui.
E aí o que que a gente vai fazer? Nós vamos alfinetar somente os cantos dela para facilitar na hora da costura. Feito isso, a gente leva a máquina para fazer a costura. Feito aqui a costura, vocês podem ver como ficou. A gente vai pregar o outro lado. A gente vai alfinetar novamente, tomando um cuidado especial aqui com este canto, para que fique bem feito. Aqui nessa outra parte a gente vai deixar uma abertura de aproximadamente uns 15 centímetros para depois a gente virar a bolsa. Esse pedaço. Terminei todo o fechamento do forro interno dela. Deixei essa pequena abertura aqui em um dos lados, o outro está fechado. Um dos lados dela tá com esse pedacinho de aproximadamente 15 centímetros aberto para depois a gente virar a bolsa. As laterais delas também já está fechada. Agora eu vou reservar para a gente fazer o fechamento com a parte externa da bolsa. E a parte da frente da bolsa, eu já preguei as alças. Eu preguei elas com ilhós. Aqui, daqui para cá, ficou com a distância de 8 centímetros. Daqui para cima ficou com 7. Do mesmo jeito de cá, 8 e 7. Já preguei aqui o botão de pressão, para depois não aparecer no forro e ficar com um acabamento legal. Essa aqui é a parte de trás da bolsa, também já pregado. Já preguei também a lapela, que vai pregada na parte de trás. O botão, também a parte da frente do botão de imã. E coloquei também um enfeitezinho de metal aqui para dar um charme a mais na bolsa. Tá aí para vocês verem como ficou. E aqui está. Agora eu vou fazer o fechamento dela do mesmo jeito do forro. Vou centralizar aqui e começar o fechamento da parte do fundo. Alfinetar para facilitar na costura. Aí a gente vai passar a costura aqui, fazer o retrocesso. E do mesmo jeito a gente vai fazer com a outra parte. Depois que a gente tiver colocado, costurado o fundo das duas partes, a gente vai fazer o fechamento da lateral pra gente colocar o forro nela. Ela tá toda fechada. O fundo dela. Que eu fiz, primeiro um lado, depois o outro. Depois eu fechei aqui as laterais. Agora eu vou colocar o forro dela pra gente finalizar.
Eu vou colocar as alças dela pra dentro. A lapela também. De preferência, aqui a gente alfineta essa lapela, porque como ela tá já na beira, ela pode atrapalhar você no fechamento. Nós vamos colocar o forro com o lado direito com o direito. Então a gente vai virar ele, para quando a gente colocar ele, a gente coloca o direito com o direito. Não esquecendo de colocar esse bolso virado para a parte de trás da bolsa. Pronto. A gente coloca aqui para dentro. Aqui nós já temos os piques. Deixa eu... Aqui o pique. Com o pique que é o centro da bolsa. E aqui agora eu vou alfinetar. A gente ajeita, agora a gente vai pro canto aqui. E agora a gente vai passar uma costura para depois a gente virar. Passei a costura fazendo o fechamento. E agora a gente vai virar ela pro lado certo. Com aquela pequena abertura que a gente deixou no forro. Que depois você pode fazer o fechamento tanto à mão quanto na máquina. Eu vou tirar aqui o alfinete que eu coloquei para prender a lapela para não me espetar. E vou virar ela. Virando ela para o lado certo, agora eu vou fazer o press-ponta aqui pra gente finalizar ela. Fazer o press-ponto aqui, em toda a borda, com a distância de 1 centímetro ou a distância que vocês acharem que fique mais legal. E aqui eu coloquei um forro preto, eu vou colocar a linha interna de linha preta. A linha externa eu vou usar a mesma cor da linha que eu usei o quilt. Bom, aqui a bolsa ficou pronta. Eu já fiz aqui o press-ponto na lateral. Por dentro eu fiz com a linha preta para o acabamento. Já fechamos o botão e tá aqui a nossa bolsa. Pronto, uma bolsa bem legal, o fundo dela, a parte de trás da bolsa. Eu achei que ela ficou bem legal. Também, então, muito obrigado pela atenção e curte aí se vocês gostaram. Que esse é o primeiro trabalho que a gente fez, fazendo um passo a passo. E se o pessoal gostar, a gente vai continuar gravando. Muito obrigado e até logo.